Bem-vindos a mais um vídeo. Demorou, mas chegou a hora de panfletar uma das obras-primas de Dostoiévski aqui nesse canal. Demorou para aparecer Crime e Castigo, então, por aqui. Esse ano eu fiz uma releitura mais aprofundada desse livro no nosso clube, na nossa turma de literatura russa do Clube Etos, né, o Instituto Smolny, e com isso eu consegui ter muito mais firmeza para vir aqui falar um pouquinho sobre esse livro com vocês. Inclusive, trazer um pouquinho das informações sobre Dostoiévski, algumas obras complementares que eu tenho aqui para comentar com vocês. Espero que eu consiga deixar a leitura desse livro ainda mais rica, porque esse aqui é um livro que merece ser lido por todo mundo. É aquele tipo de livro que está no cânone da literatura e você precisa ter conhecimento sobre esse livro aqui. E já de início, assim, para falar um pouco sobre a releitura, né? Eu fiz a releitura nessa edição aqui, que é do Clube de Literatura Clássica, e eu já vou abaixar esse livro aqui, porque ele tá fazendo um brilho absurdo aí na tela, né? E eu já falei um pouquinho sobre ele em alguns outros vídeos, sobre o clube, sobre essa edição, e eu priorizei a compra de Crime e Castigo nessa edição, porque tem a tradução do Casal Guerra, e é uma tradução que me agradou muito. O fato de ter lido nessa tradução foi algo que me ajudou bastante a ter uma percepção mais aprofundada, como eu falei. E a minha primeira leitura foi nessa edição aqui, que é a edição da editora 34, com a tradução do Paulo Bezerra, e que tem um texto introdutório do qual eu discordo imensamente. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira leitura, eu deixei o texto para ler depois, porque eu sabia que tinha algumas informações, né? E eu não tinha nenhum spoiler dessa história. Eu acho que esse é um daqueles livros que vale a pena ser lido sem spoiler. Por isso que eu não vou dizer muita coisa assim sobre o final para vocês. Mas essa edição não me agradou muito, não. As traduções de Paulo Bezerra, eu acho que elas têm muito abrasileiramento das expressões. Ele coloca umas palavras que você fica assim, não faz muito sentido. Mas isso é uma opinião pessoal. Tem gente que ama essas traduções. Então, como eu comentei no meu último vídeo, né, você precisa fazer assim a sua percepção pessoal, o seu gosto pessoal, para então decidir qual que é a melhor tradução, a melhor edição. Mas, de qualquer forma, eu queria deixar aqui essa recomendação. Caso você nunca tenha tido contato com a tradução dos Guerra, recomendo muito que você dê uma olhada especial para essas traduções. A Sétimo Selo trouxe Os Demônios na tradução deles, que é com certeza a edição que eu vou usar na minha releitura. E aqui ficou uma releitura realmente muito mais rica, e eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso então. Bom, Crime e Castigo, o nome é bastante sugestivo, né? Então a gente, obviamente, sabe que existe um crime cometido aqui e existe um castigo também para esse criminoso, isso ninguém tem dúvida, espero eu, né, que não seja considerado spoiler, porque acontece tudo no início do livro. Basicamente, o enredo é o seguinte: nós temos Raskolnikov, um jovem bastante perturbado mentalmente, inclusive, e ele passa por momentos de pobreza, ele tem essa dificuldade financeira, ele está estudando direito numa universidade, então ele tem assim um futuro pela frente, mas ele tem esses problemas de pobreza, de perturbações também que fazem com que ele fique muito tempo em casa, enclausurado, ele tem essa dificuldade de lidar com pessoas, e aí ele em determinado momento vai estar numa taberna e vai ouvir alguns estudantes conversando sobre o fato de que algumas pessoas parecem ser inúteis no mundo. Parece que algumas pessoas não merecem a vida que têm, não merecem o dinheiro que têm, e que às vezes tirar essas pessoas do mundo seria mais benéfico para o próprio mundo. E aí ele começa a desenvolver melhor uma teoria na cabeça dele, a teoria que vai ser melhor exposta no decorrer do livro, de que existem pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. E a maioria das pessoas são pessoas ordinárias, pessoas que vão viver a sua vida comum, vão viver sem grandes feitos na vida, e existem as pessoas extraordinárias, como por exemplo Napoleão Bonaparte, que já tem uma resenha sobre uma biografia bastante completa dele aqui no canal também. E essas pessoas extraordinárias, elas meio que têm um passe livre para cometer crimes. Porque se essas pessoas não tivessem cometido crimes, elas não estariam onde elas estão, elas não chegariam ao ponto em que elas chegaram, como foi o caso de Napoleão Bonaparte, que foi para o meio das guerras e passou por cima de muitas pessoas, mas foi um grande conquistador e teve uma importância muito grande para a história mundial. Aí Raskolnikov tem a brilhante ideia de pensar que ele é uma pessoa extraordinária. Então, por que que ele não poderia cometer um crime? E por que que ele não poderia cometer, além de um crime que é um feito, que é algo positivo para a sociedade?
é com isso que ele decide, então, matar uma velha usurária que tem ali na sua região e que ele eventualmente empenha alguns objetos para conseguir um dinheiro emprestado e ela cobra juros absurdos, ela vive com uma irmã, então ela não traz nada de bom para a sociedade. Por que a existência dela seria justificável? O que justifica que essa mulher viva e que essa mulher tenha mais dinheiro do que eu, que sou pobre e sou inteligente e sou bom? Então nós vemos uma ambiguidade muito grande no Raskolnikov, porque ao mesmo tempo que ele vai apresentando alguns sinais de bondade na vida dele, ele vai causando algumas coisas, vai trazendo alguns feitos bons, de fato, na vida dele, ele cometeu esse crime com essa justificativa. E aí todo o livro vai seguir, então, tanto na busca dos policiais da região, tem alguns personagens bem específicos em relação a isso, especialmente o Porfiri, que são bem centrais para fazer toda essa investigação. Investigação essa que é bem interessante de acompanhar, porque a gente já sabe, né, que foi ele que cometeu o crime, mas, ao mesmo tempo, nós temos o castigo também. O castigo, que muito mais do que uma pena corpórea, que uma pena judicial, o castigo, ele se torna muito mais moral e psicológico. Esse aqui dá para chamar, assim, do grande romance psicológico da literatura. Ele é o romance que vai te colocar na cabeça do personagem principal. Você vai se sentir Raskolnikov em muitos momentos. Você vai sentir coisas físicas dentro desse livro. Tem gente que realmente consegue se sentir abafado, consegue se sentir com calor, consegue se sentir apertado, num local apertado, que muitas vezes ele vai te descrever situações assim. E é muito interessante que algumas pessoas criticam bastante a forma de descrever as coisas do Dostoiévski, mas nesse livro ele mostra que ele vai além da descrição. Não é que ele faz uma descrição bonita, uma descrição perfeita. Não, esse é Tolstói. Mas Dostoiévski, ele consegue te fazer sentir coisas. Ele consegue te trazer sensações físicas das descrições dele. Ele realmente vai no âmago da pessoa, no âmago do personagem, e você se sente na pele do personagem. Além do Raskolnikov, tem outros personagens bem importantes aqui nessa obra. Tem o Marmeladov, que é um homem, assim, viciado em bebida alcoólica, e ele vai levar a família dele inteira pro buraco por conta disso. É uma família que sofre muito, e a gente tem muito essa perspectiva dos humilhados e ofendidos aqui em Dostoiévski, né? Então a gente tem também a presença disso. Ele inicialmente queria, inclusive, fazer um livro sobre a bebida, sobre pessoas alcoólatras e tal, e esse é um dos temas que ele traz aqui em Crime e Castigo por meio desse personagem. Nós temos também a irmã dele, a Dunia. A irmã vive com a mãe no interior e ele mora em Petersburgo, né? E ele vai ter essas figuras femininas aqui nesse livro que são sempre muito mais puras do que os homens e elas têm um papel central sempre na vida do Raskolnikov. Então, tudo que ele vai fazendo de bom parece que se remete tanto à mãe quanto à irmã e depois a outra personagem, que é a filha do Marmeladov, que é a Sônia. A Sônia, que é uma personagem extremamente central nesse livro, especialmente no final, que eu não vou contar para vocês. Mas ela tem uma figura, assim, de espiritualidade muito acima. Ela tem aquilo que Dostoiévski pensava sobre o mundo, sobre a religião especialmente, ele coloca em Sônia. E todo o contexto da família do Raskolnikov também é muito importante para a obra, porque inicialmente ela teria sido atacada por um homem onde ela morava, ela trabalhava numa casa, né? Então ela foi atacada pelo patrão, praticamente. E tudo isso vai desencadear uma série de coisas que também são centrais aqui na obra. Acaba que a esposa desse cara falece, não se sabe muito bem o motivo, não se tem muito bem uma investigação em relação a isso. Esse patrão vai atrás da Dunia e ele vai se tornando quase que um fantasma e um duplo aqui para o Raskolnikov, porque ele vai aparecendo muitas vezes para Raskolnikov e fazendo um contraste em relação a esse castigo mental que Raskolnikov está passando. Então, essas percepções de castigo e especialmente as sensações morais, os pensamentos do que foi feito e das consequências do que foi feito, não existe outra obra em que você vai encontrar isso, além de Crime e Castigo. Eu já falei sobre alguns outros livros aqui, inclusive, que tem essas perspectivas de condenados, né? Muito em breve eu falarei sobre o processo Maurícios também, que tem essa temática de justiça.
Eu falei também sobre O Último Dia de um Condenado, que é uma obra bem impactante nesse sentido, mas estar na mente de um criminoso você só vai conseguir em Crime e Castigo de Dostoiévski, que é um negócio realmente absurdo, assim. Tem muita gente que nas discussões, né, quando a gente falava sobre esse livro, trazia esse pensamento, será que realmente Dostoiévski nunca matou ninguém, cometeu um crime mais grave? Porque parece que ele realmente sabe o que se passa na cabeça de um criminoso. E esse é um dos temas do livro, né? O que leva as pessoas a cometerem crimes? E essa teoria de que há pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias é algo muito do cerne revolucionário, né? Achar que existem mortes justificáveis. Para mim, isso sempre foi um ponto central da mente revolucionária, né? Achar que tem pessoas que podem matar outras se existe um objetivo maior, digamos assim. Um objetivo que vai de encontro àquilo que a sociedade quer, e para isso é possível matar pessoas. Na minha perspectiva, isso me traz para o movimento conservador, isso nunca é justificável. Então, é uma discussão que existia na Europa, existia na Rússia também, e que sempre aparece nas obras de Dostoiévski. Sim, ele é um autor que tem ideologias nas suas obras, especialmente considerando que ele era um eslavófilo. Então, já entrando um pouquinho nessa temática, né, fugindo um pouco do enredo e falando um pouquinho sobre Dostoiévski. Eu sei que conhecer mais sobre o autor, sobre a obra, sobre o contexto, às vezes estraga um pouquinho a nossa experiência literária, assim. Eu acho que é sempre interessante fazer uma leitura um pouco mais crua inicialmente, né? É o que a gente tenta fazer lá no Clube Etos. A gente faz uma introdução sem trazer muitos detalhes, sem aprofundar muito os motivos que levaram àquela obra, porque assim a gente tem uma leitura um pouco mais crua. O estudo realmente se desenvolve durante a leitura e após a leitura, especialmente na hora aqui da resenha, né? Mas eu acho, na minha opinião, que entender a vida de Dostoiévski, entender um pouco da Rússia, faz toda a diferença para a leitura das obras. Vocês viram que conhecer um pouco sobre Tolstói desagradou um pouco na leitura de A Morte de Ivan Ilitch, que foi uma das últimas resenhas aqui do canal, mas para Crime e Castigo eu acho que vale a pena, porque ser eslavófilo, que era o que Dostoiévski era, faz toda a diferença aqui nesse livro. Um eslavófilo é aquele que acha que a Rússia tem uma aura diferente, tem um objetivo diferente no mundo. Então, para os eslavófilos, os russos têm um chamado espiritual, um chamado religioso, e a Igreja Ortodoxa também tem um objetivo no mundo, que é levar o cristianismo para o resto do mundo, e precisa dominar o resto do mundo para isso. Esse é um ponto que era, inclusive, uma opinião do Dostoiévski, que se tornou aí um reacionário, né? Só lembrando que Dostoiévski tem uma fase revolucionária, ele era bastante socialista, ele fez parte, inclusive, de um grupo que teria planejado um atentado ao czar na época, por isso que ele foi preso, ele foi condenado ao fuzilamento, e nos últimos minutos recebeu a notícia de que a pena teria sido comutada para alguns anos na Sibéria. Ele vai para a prisão, então, passa uns bons anos na prisão, e essa vivência dele faz surgir o Memórias da Casa dos Mortos, que é também uma obra central dele. E essas experiências com crimes, com criminosos, vão trazer, então, essas obras da época mais reacionária dele, que é a época madura, da qual Crime e Castigo é um dos pontos iniciais, assim. É o romance inicial da Era Madura de Dostoiévski. Ele vai se tornar bastante reacionário, ele se coloca a favor até mesmo do czarismo, que foi o governo que levou ele quase à morte, né? Ele vai ser a favor do czarismo justamente porque os czares são representações das entidades máximas ali da Igreja Ortodoxa. Os czares eram os líderes da Igreja Ortodoxa. Então isso tem um papel central nas suas obras, mas especialmente a forma com que ele conseguiu ver além e conseguiu ver que os movimentos revolucionários das épocas em que ele viveu, né, tanto os movimentos revolucionários que ele mesmo participou,
quanto aqueles que estavam surgindo na Rússia de sua época. A gente já falou sobre isso também em Pais e Filhos, enfim. Essas obras do século XIX, elas costumam focar muito nessa situação política também da Rússia, e ele consegue profetizar coisas que iam acontecer a partir desses movimentos revolucionários. Então, em Os Demônios, ele faz uma profecia certeira. Em Crime e Castigo, nós temos, mais do que uma profecia, uma análise psicológica da cabeça de muitas pessoas que estavam dentro desses movimentos. Então, essa teoria do pessoas ordinárias e extraordinárias, até hoje ela está presente em muitos líderes, então é bastante perigoso pensar dessa forma, e é isso que Dostoiévski faz ao escrever Crime e Castigo. Ele está nos dizendo que pensar dessa forma é bastante perigoso. É basicamente o motivo principal da escrita desse livro, é trazer para nós essa ideia de que achar que matar seria benéfico em algumas situações é completamente equivocado e vai levar o mundo ao caos. Se levou ou não o mundo ao caos, tirem as suas próprias conclusões, né? Observem a conversa, aquela que o Raskolnikov teria ouvido numa taberna, né, sobre ter uma morte possível e justificável. Matá-la e sacar-lhe o dinheiro para pôr esse dinheiro ao serviço de toda a humanidade e da causa comum, o que dizes, milhares de ações justas não bastarão para espiar um crimezinho minúsculo? Por uma vida, milhares de vidas salvas da podridão e da degradação. Uma morte em troca de 100 vidas, mas isto é pura aritmética. E mais, num balanço geral, o que significa a vida desta velha tísica, estúpida e maldosa? Não significa mais do que a vida de um piolho, de uma barata, até porque também é nociva. Estraga vidas alheias. Há dias mordeu a Lisaveta num dedo de pura maldade. Por pouco os médicos não tiveram de amputar. Claro que não tem direito à vida, concordou o oficial, mas a natureza é assim. Claro que não tem direito à vida. Então, assim, quem pode dizer quem tem direito à vida ou não? Eu acho que essa é uma discussão muito atual, né, em tempos de aborto sendo discutido, enfim, né? Quem tem o direito de decidir pela vida alheia? Quem somos nós para decidir quem pode viver ou não? Sabe, é uma discussão bastante filosófica que está no ponto central dessa obra aqui. Tem outro personagem que é muito interessante e é um dos personagens mais incríveis da literatura, mais empáticos da literatura, que é o Razumikin, que é um amigo do Raskolnikov, que é, assim, o oposto do Raskolnikov em ideias, especialmente. Ele é um cara muito bom, muito bondoso. Ele tem um final bem legal aqui também, mas o Razumikin às vezes trazia uma luz para Raskolnikov, sabe? Em determinado momento que eles estão conversando, enganarmos é o único privilégio humano frente a todos os outros organismos. Quem erra chega à verdade. Sou ser humano precisamente porque erro. Ainda ninguém chegou a uma verdade qualquer sem antes se ter enganado 14 vezes, ou talvez 114, e isto é um mérito nesse sentido. Então, Razumikin, ele traz essa humanidade para o livro, em detrimento de todos esses ideais que vão sendo apresentados aqui para nós. Sobre a teoria de pessoas ordinárias e extraordinárias, que aqui na tradução dos Guerra ficou como pessoas vulgares e invulgares. O Senhor insinua que existem, supostamente, certos indivíduos no mundo que podem, ou antes, que não só podem, mas que têm o pleno direito de cometer todo o gênero de violência e crimes, e que para eles, supostamente, a lei não existe. Eu, pura e simplesmente, insinuei que uma pessoa invulgar tem o direito, ou seja, não o direito oficial, mas o direito individual de dar à sua consciência a permissão de transpor certos obstáculos. E isso apenas no caso de a realização da sua ideia o exigir, às vezes uma ideia salvadora para toda a humanidade. Em determinado momento que ele está explicando sobre o crime que ele cometeu, ele fala que a velhota não interessa, a velhota tende a admitir se foi um erro, mas não é dela que se trata. A velha era apenas uma doença, eu quis transpor o mais depressa possível. Não matei uma pessoa, matei o princípio. Matei o princípio de fato, mas não consegui transpor a barreira, fiquei deste lado. Não consegui mais do que matar. E aqui é a discussão interna que Raskolnikov está tendo, se ele é uma pessoa ordinária ou extraordinária. Se ele tem um motivo a mais que justifique esse homicídio, ou se ele é só mais uma pessoa comum. Mas afora
essa ideologia dele, ele precisa transpor essa ideologia dele, esse pensamento dele, para entender que ninguém tem direito de matar qualquer pessoa que seja. E essa é a teoria de Dostoiévski, né, que ele vai desenvolvendo aqui nessa obra. E outro tema que é muito central aqui no livro e que aparece com bastante ênfase é o sofrimento. E o sofrimento para a Igreja Ortodoxa, para o povo russo, assim, de uma forma bastante geral, é algo necessário, é algo que dignifica o homem, e até assim, não só para a Igreja Ortodoxa, né, mas para o cristianismo. O sofrimento é algo que é necessário para que o homem cresça. Então, nós temos aqui o sofrimento como um ponto central do livro também, que é bastante explorado por Dostoiévski. Um pouquinho sobre o autor, eu queria trazer para vocês, aqui em Uma História Cultural da Rússia, tem um capítulo que fala só sobre Dostoiévski. É um capítulo muito bom para elucidar esse ponto. Então, se você está lendo Dostoiévski, não se importa com o spoiler, eu recomendo muito que você pegue esse capítulo aqui. Está dentro de Em Busca da Alma Russa, aqui em Uma História Cultural, do Orlando Fages. E ele explica que Dostoiévski era um nihilista arrependido, como se descrevia, um ateu infeliz que ansiava por encontrar uma fé russa. E esse problema interno de Dostoiévski está na grande maioria das suas obras, na grande maioria dos seus personagens centrais. Os romances de Dostoiévski podem ser lidos como um discurso aberto entre a razão e a crença, no qual a tensão entre os dois nunca se resolve por completo. E ainda sobre autor e obra, eu sempre gosto de ir atrás da biografia pelo Joseph Frank, né, que tem capítulos inteiros só sobre algumas obras mais importantes. Eu gosto bastante de ler depois que eu já li o livro, eu ainda não li essa biografia na íntegra e pretendo fazer isso depois de passar pelas obras mais importantes de Dostoiévski. Ele explica que Raskolnikov, do russo Raskolnik, dissidente, foi criado para exemplificar todos os riscos potencialmente perigosos contidos nesse ideal, e os traços morais e psicológicos de seu caráter incorporam essa antinomia entre, de um lado, bondade, solidariedade, piedade instintivas, e de outro, um egoísmo orgulhoso e idealista que se perverteu num desprezo desdenhoso pelo rebanho submisso, pessoas ordinárias, né? Por que não matar uma velha agiota miserável, gananciosa e inútil, e empregar o dinheiro para aliviar a miséria humana tão onipresente no mundo de Raskolnikov? Esse é o pensamento que estava surgindo em sua mente quando ele entra na taberna e o ouve proferido simultaneamente por um estudante e um jovem oficial. Dostoiévski usa todos os seus poderes artísticos para acentuar a miséria e a degradação humana que passam diante dos olhos de Raskolnikov ou se filtram através de sua sensibilidade. Mas uma coisa que o Joseph Frank também fala aqui, e aí eu não quero dar spoiler sobre o final, mas fato é que esse aqui é provavelmente o livro mais cristão que você vai encontrar e que você vai ler. Eu coloco O Crime e Castigo e Os Miseráveis como as obras que mais puramente demonstram o espírito cristão na sua essência, assim. Então, é um livro que te toca muito profundamente. Porque você tem personagens aqui que estão em sofrimento absurdo, você tem cenas aqui terríveis, horripilantes. E a gente sabe que Dostoiévski consegue traduzir o sofrimento de uma forma que poucos autores conseguem. Mas é justamente o espírito cristão de bondade, de misericórdia, que vão aparecer nesse livro, especialmente no final, que é um dos finais mais incríveis da literatura, que você mais vai conseguir enxergar, assim, esse cristianismo, né? Não só nesse ponto de vista ortodoxo, nesse ponto de vista eslavófilo que eu falei, mas o cristianismo puro, o cristianismo cristalino, digamos assim. É esse o ponto central de Crime e Castigo, e é isso que faz esse livro ser um dos livros mais incríveis que você vai ler. Aqui em Como Ler os Russos, de Irineu Franco Perpétuo, ele comenta um pouco sobre Crime e Castigo, e o único livro que se leu em 1866 foi Crime e Castigo. Só falavam dele os amantes da literatura, que se queixaram muitas vezes da força sufocante do romance e da dolorosa impressão que deixou, o que fez com que muitas pessoas de nervos fortes ficassem doentes e aquelas de nervos fracos desistissem da leitura. Seu protagonista, Raskolnikov, talvez seja o mais célebre personagem de toda a ficção russa. Seus dilemas éticos marcaram fortemente a cultura ocidental, da literatura de Kafka ao cinema de Woody Allen. E há até uma placa marcando a casa em que ele teria morado, no número 19 da rua Grajdanskaya, em São Petersburgo. Para finalizar, só trazendo um brevíssimo comentário do George Steiner aqui em Tolstói ou Dostoiévski, que é uma obra incrível,
E ele vai falar um pouquinho sobre Crime e Castigo aqui, e até ele fala muito sobre Dostoiévski, obviamente, né, que tá no título do livro, mas ele fala que a escolha de Dostoiévski pelo assunto crime era invariavelmente expressão de sua tendência dramática. Dostoiévski concebia primeiramente a ação. Na raiz de sua invenção encontrava-se o agon, o evento dramático. Ele sempre iniciava com algum pequeno cataclisma ou uma rajada de violência no interior dos quais o deslocamento dos assuntos humanos comuns produz um momento de verdade. Cada um dos 4 maiores romances de Dostoiévski está centrado em torno de ou culmina em um ato de assassinato. E ele compara muitas vezes aqui nessa obra Dostoiévski com Shakespeare. Ele faz até paralelos com algumas peças teatrais. Thomas Mann afirmava que os romances de Dostoiévski eram dramas colossais, cênicos em quase toda a sua estrutura. Neles, uma ação que se desloca à profundidade da alma humana e que frequentemente é compactada em uns poucos dias, é representada em diálogo surrealista e febril. E isso é exatamente Crime e Castigo, porque é realmente febril essa obra aqui. E sobre isso de ser uma encenação, é algo que Nabokov detesta em Dostoiévski, né? Porque ele é bastante exagerado, digamos, bastante caricato. Então, se você não gosta dessa coisa profunda, dessa coisa toda muito exagerada, talvez Dostoiévski não seja um autor para você. Como Nabokov odeia ele, né? Mas, enfim. Eu consigo observar essa sensibilidade do Dostoiévski em colocar pra gente essa coisa bem dramática, bem absurda, porque o ser humano é dramático e absurdo. A nossa existência não é uma existência redondinha. As coisas da vida, elas não acontecem numa linha, não é uma coisa linear, sabe? Então eu vejo que Dostoiévski faz essa coisa febril, essa coisa absurda, porque a vida é assim. A vida não é feita de coisas normais, de coisas calmas também. A vida também tem os seus momentos de tensão e essas escolhas que a gente tem que fazer. E por isso que eu acho que Dostoiévski é um autor incrível. E eu acho que Crime e Castigo é uma obra que precisa ser lida por todo mundo. É um livro maravilhoso. Só o final dessa obra aqui vale a leitura dele inteiro. Então eu recomendo muito a leitura de Crime e Castigo. Espero que tenha deixado vocês um pouquinho mais de vontade. Como eu falei, poderia ficar horas e horas aqui falando, especialmente no final desse livro, mas eu realmente acho que vale a pena que você leia e sem saber o que o final vai te trazer, porque é uma coisa impactante que você vai achar poucas vezes na literatura. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha gigantesca. E se vocês gostaram aí, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.